Gente, voltando aqui com a Cris Machado, vice-presidente da OAB Mulher, aqui do Butantã. Vamos falar agora do caso da menina de 10 anos, foi vítima de violência sexual durante 4 anos, né? Isso quer dizer desde os 6 anos de idade. E aí ficou grávida e teve a questão do aborto agora, que aconteceu no dia de... Tô gravando hoje no dia... Hoje é dia... Que dia é hoje, gente? 17. 17. Hoje é dia 17. O aborto foi ontem, né? Foi ontem. E aconteceu tudo isso e o pessoal... Foi uma confusão. Vamos conversar aqui um pouco com a Cris e vamos contar para vocês o que aconteceu. E aí, Cris, essa história aí do judiciário, era necessário? Então, a lei, o Código Penal, garante que a mulher faça, em caso de violência doméstica, em caso de violência sexual, risco de vida para gestante ou feto anencéfalo sem cérebro, o aborto ele é garantido nessas 3 hipóteses, né? Inclusive, isso houve uma regulamentação durante o governo Dilma Rousseff para que isso fosse feito sem ter que se buscar o provimento do judiciário. Porque muitas vezes saía a decisão do judiciário quando a criança já tinha nascido. Né? Perdeu completamente o objeto, que é o que a gente usa na linguagem técnica. Então, se você sofreu violência sexual, sofreu um aborto, com o boletim de ocorrência, você deveria se dirigir a um hospital público, receber, até os 3 primeiros meses, pode-se optar pelo aborto medicamentoso, né, que é o misoprostol, ou o aborto normal cirúrgico. Só que muitos médicos se recusam a fazer isso, ou por convicção pessoal, ou alegando que a gestante corre o risco de morrer durante a cirurgia, porque o hospital não está preparado, não tem UTI, não tem sangue o suficiente, então muitos médicos se recusam. Para evitar essa recusa, normalmente a mulher vai para o judiciário e pede uma tutela de urgência, uma liminar, para garantir o direito de fazer o aborto, que foi o que aconteceu nesse caso. Então, um juiz garantiu que, independente do que qualquer pessoa pensasse, essa menina teria o direito de fazer o aborto. Houve a discussão de que ela já estaria grávida de 5 meses. E existe uma determinação do Conselho Regional de Medicina que diz que após as 22 semanas, o aborto não é aconselhável porque a criança teria poucas mais existentes as possibilidades de sobrevida. É muito baixo, é muito difícil uma criança de 5 meses conseguir sobreviver fora do ambiente, né, gestacional, fora do útero, mas acontece. Então, alguns médicos se recusaram a fazer o procedimento com base nisso, outros disseram que a vida da menina corria perigo, que era, se ela ultrapassasse a gestação e tivesse a criança por uma cesariana, as chances de vida dela seriam maiores. Então, foi um caso super polêmico, na verdade, ninguém queria colocar a mão nesse enrosco, e no final das contas, o juiz decidiu que ela deveria fazer o aborto em outro estado. Ela foi direcionada do Espírito Santo para o Recife, para o hospital onde vítimas de abuso sexual são acolhidas. É um hospital que normalmente faz esse tipo de procedimento e onde não haveria contestação da ordem judicial. E ela foi para lá para ser atendida. Infelizmente, uma militante pró-vida, né? Pró-vida do feto, mas a vida da criança não importa, né? Parece que depois que você nasceu, ninguém quer mais saber, né? Divulgou na internet os dados do médico do hospital e o nome da criança, o que é proibido pela legislação.
O processo corre em segredo de justiça, a criança é protegida pelo ECA, de forma alguma essa menina podia ter tido a identidade dela revelada. Essa mulher foi para a internet, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, se você somar as 3 redes sociais mais importantes, causou um furor absurdo. Ninguém sabe como vai ficar essa menina agora que a identidade dela foi revelada, como é que essa criança vai crescer com esse peso. Essa Sarah Winter, existe um movimento na internet de outros grupos de mulheres para tirar as contas dela do ar e para agora exigindo que se faça justiça, porque ela cometeu diversos crimes. Só a menina vai ser punida porque ela era uma menina? A adulta não tem nenhuma responsabilidade em tornar a vida daquela menina, que já é miserável, ainda mais difícil? Então, hoje em dia, a questão é essa. Você sabe que eu vi um vídeo hoje no YouTube? Eu não lembro de quem que é. Até peço desculpa para quem fez o vídeo, eu não consegui marcar de quem era. E no vídeo mostrava, o pessoal entrevistava algumas pessoas no centro de São Paulo e perguntavam para eles se eles eram contra ou a favor do aborto. E aí as pessoas diziam, não, eu sou contra, né? Eu sou contra. E aí pergunto para as mesmas pessoas. Então pegou fogo no hospital. Tem que salvar 100 embriões ou uma criança de 5 anos. Quem você salva? Todos eles salvaram a criança de 5 anos. Teve um lá que ficou mais indeciso, mas mesmo assim. E aí perguntar por quê? Porque a pessoa já existe, né? E você via a contradição, né? Porque assim, se para eles o embrião, ele é vida, é melhor salvar 100 do que salvar uma pessoa, não é? Se essa é a que eles pensam tanto, né? E aí a gente entra em contradição, não, porque a pessoa já existe, né? Em nenhum momento pensaram nisso na menina. O que me deixou mais escandalizada é que essa Sarah idiota, ela nos falou sobre o nome da menina, mas ela não falou o nome do padrasto. Ninguém quis saber o nome do padrasto. Ninguém quis saber quem é esse cara. Ninguém divulgou a foto dele, né? Eu não sei se esse cara tá lá junto com a mãe ainda. Eu não sei se o cara fugiu. Eu não sei. Porque ninguém fala do cara. As pessoas falaram só da menina. Ela virou um julgamento. As pessoas estavam contando, eu vi alguns vídeos, até gravei, até talvez lá no meu Instagram, quem quiser ver, né? Que mostra que as pessoas começaram a xingar a menina de assassina. Gente, 10 anos de idade. Como é que eu olho para uma criança de 10 anos de idade, chamo de assassina? Hoje tinha um plantão de pessoas no hospital xingando o médico agora de assassino. Isso é uma hipocrisia tamanha, porque o aborto ele já existe para mulheres brancas e de classe média. A mulher que pode pagar, ela faz um aborto. Isso assim, não adianta tapar o sol com a peneira. Existem clínicas clandestinas de aborto, sim. Existe a possibilidade de você viajar para países da América Latina em que o aborto é legalizado. Então, quem tem dinheiro para fazer não morre. Quem morre é a mulher pobre, preta e favelada, que não teve a orientação básica, que não teve acesso à educação sexual, que não teve acesso ao contraceptivo, que vem de uma família que muitas vezes não deu o apoio necessário. É essa mulher que nós estamos condenando à morte quando negamos a possibilidade do aborto. Então, é a vida dela que não importa. Quem vai fazer? Se eu não acredito no aborto, acho uma abominação, eu não faço. Agora, o direito do outro é o direito do outro, do corpo do outro. Eu posso não fazer campanha, eu posso tentar argumentar com você, mas o seu corpo é seu. Você que sabe o que foi que aconteceu, que resultou naquela gestação e por que você quer interrompê-la. E eu acredito de verdade que o processo que leva uma mulher a optar pelo aborto é muito doloroso. Ninguém aborta como método anticoncepcional. Se eu ficar grávida, eu tiro. Não é assim que funciona.
É uma decisão penosa. E a gente, privando a mulher de fazer um aborto com qualidade mínima, está deixando ela ainda pior. Ela já, além da culpa por estar fazendo aquilo, além de passar por todo o julgamento da sociedade, muitas vezes ela até queria a criança, mas não tem condição nenhuma, tem outros filhos. A gente não sabe, não dá para julgar, cada um carrega um fardo muito maior do que a gente pode imaginar. O nosso papel não é ser juiz. O aborto existe, ponto. Vamos cuidar para que mulheres não morram disso. Vamos cuidar para que outras crianças não fiquem órfãs disso. Que uma mãe não perca a sua filha de 16 anos porque cometeu um deslize, engravidou e está querendo esconder da família. Porque isso acontece também. Muitas meninas morrem fazendo abortos clandestinos, clandestinos mesmo, com cabide, com garrafada, para esconder da família. Isso não deveria ser necessário. As mulheres não deveriam sofrer 2 vezes. É horrível, né? É porque do pai dessas crianças a gente nunca sabe, né? Você reparou que eu não falei no pai nenhuma vez, porque o pai sumiu na poeira. Infelizmente. Queria te perguntar, agora que isso aconteceu com a menina, passou pelo procedimento, né? Como é que a população, o Estado, no caso, né, pode proteger essa garota de tudo isso? Então, não existe um programa, como existe um programa de proteção à testemunha, não existe um programa especial do governo para que essa moça possa ter, essa menina possa ter uma outra vida. Eu espero, faço votos para que ela seja acolhida por alguma instituição, né, uma organização não governamental que trabalha com isso, porque ela precisa de uma chance. E na falta do governo, cabe à sociedade civil fazer isso. Cabe alguém assumir esse papel. Nós vivemos um momento muito delicado, né, que é um governo muito conservador, a ministra dos Direitos Humanos, da Família, é contra o que aconteceu, então não adianta a gente esperar que essa menina vai ter seus direitos assegurados pelas instituições públicas. Eu acho que vai ser uma coisa na base da comoção popular mesmo. Ela não vai ser desamparada porque outras mulheres não vão deixá-la desamparada. Mas a gente fica muito imaginando que vai ter ainda muita pressão. Como ela não pode desaparecer, né, desaparecer assim, mudar de identidade, né, coisa e tal, deve ser muito complicado. Deve ser. No Brasil não existe essa previsão legal. É aquela coisa que se eu tivesse dinheiro, eu, Cristiane, embarcaria essa menina para outro país. Porque é muito doloroso isso de você ter que carregar isso para a vida. As pessoas te jogando na cara, os religiosos, os maus religiosos, né? Perder o tempo para ficar culpando uma criança, né? E todos nós, assim, ela vai voltar para o lugar aonde ela foi abusada. Você não cura ninguém no lugar onde a pessoa foi machucada. Como é que essa menina vai conseguir, no mesmo ambiente que ela conviveu com o agressor, as lembranças vão estar vivas o tempo todo. E toda a sociedade falhou com ela, porque foram 4 anos de abuso, não é possível que não tenha dado nenhum indício. Só foi aparecer o indício do abuso quando ela estava com 5 meses de gravidez, não é possível. Quem lida com criança sabe que criança dá sinais qualquer dissabor que está tendo em casa. Se o pai perdeu o emprego, a criança não fica bem. Quanto mais se estiver acontecendo uma agressão dessas. Ela fala. Então todo mundo falhou, todo mundo deve desculpas a essa menina. Eu acho que há uma postura dos adultos. Eu, como educadora, falo isso com uma tranquilidade imensa. Falta escuta, né? Os adultos não param para ouvir a criança, né? Não param para olhar a criança, saber o que ela pensa, como foi o seu dia. E quando você para ouvir, descobre coisas
inimagináveis. Eu já vi, não foi uma vez, não foi duas, infelizmente não foi 3, e nem 4. Nesses meus 8 anos na educação, de casos de meninas que foram violentadas ou abusadas sexualmente, né? Por padrastos, tios, né? Pessoas próximas, vizinhos, pessoas muito próximas, né? E eu ficava gritando, a gente pode denunciar, como assim, né? E aí a mãe, não pode, né? E aí outras mães denunciam, outras não denunciam. E aí tem a questão da mãe que se sente também culpada por toda a situação, né? Porque acaba jogando a culpa para cima. E tem todo um processo social ali no meio. E parece que as pessoas não se escandalizam. Não. Aí o que me deixava mais, quando eu entrei na educação, o que me deixava mais angustiada. E aí você vê porque os professores, o pessoal da educação no modo geral, fica tão doente, né? Todo mundo entra em depressão por causa disso. A gente vê tanta barbaridade, a gente quer brigar com o mundo em relação àquilo, a gente não quer aceitar que uma menina, eu tinha uma aluna de 14 anos de idade, mas eu não conhecia a voz da menina. A menina era quieta. Eu era inspetora na época. A gente descobriu que o padrasto estava molestando a menina. E afogado do padrasto. E depois o padrasto resolveu entrar na justiça para ter a corda da criança. Em que mundo isso é possível? E aí, eu fiquei lá olhando para a mãe, falei, não, eu cuidando do meu neto, não sei o quê, a minha lá calada, a adolescente calada, grávida, e a mãe discutindo com o ex-marido com quem ia ficar criança. E a minha adolescente? Onde ela tá nessa história toda? Quem é ela na fila do pão, né? Não, se bobear ainda foi culpada, porque se você não tivesse andado de short curto pela casa, isso não tinha acontecido. É impressionante, gente. Então, é aquela coisa assim, quando você está na educação, você chora a primeira vez, aí você chora na segunda, na terceira você chora menos, né? E aí, cara, você tem que começar a pessoa começa a naturalizar a situação de uma tal maneira, você continua brigando, né? Mas com talvez menos emoção. Não sei se é menos emoção, né? Você para de chorar, né? Porque antes eu chorava, e depois eu ia brigar, né? Hoje eu vou brigar só, né? Parei de chorar, vamos lá, né? Porque é muito duro, parece que é muito comum. O corpo da menina tá ali. Então, é porque ela usa. Tem uma ideia. Na minha primeira semana na escola. Eu entrei na escola, minha primeira semana. E aí eu fiquei sabendo o seguinte: meninas não podem usar shorts na escola. Então você não pode deixar. Eu, ok. Não posso deixar, não vou deixar, né? Aí apareceu a minha com um short muito curto. E eu encaminhei ela para a diretoria. Porque a menina não pôde. Porque era proibido ficar ali. A ordem que eu tinha, né? E chegando lá, a diretora olha para mim e disse: se você for violentada, a culpa é sua. Olha que roupa você está usando. E eu fiquei pasma com aquilo. Eu que vi no movimento de mulheres há muitos anos, já, ouvindo aquilo de uma adulta falando de uma criança. E eu entrei no meio, tudo bem que sem noção também, eu desautorizei minha diretora na hora, falei assim, olha, o que ela está falando para você é uma bobagem. O que a diretora te falou é uma bobagem. Ninguém tem o direito de tocar em você. Se você andar nua no meio da rua, ninguém pode tocar em você. Você não pode vir de short para a escola, porque a escola tem um uniforme. E o uniforme é a sua segurança, né? Para você chegar e sair de casa. Se você for atropelada, se acontecer uma coisa com você, está uniformizada, as pessoas saberem de onde você está vindo. Você é aluna de escola pública. É isso. Você está linda, mas esse short não é para a escola. Você vai para o parque com ele, você vai no shopping, né? E nenhum desses lugares, ninguém pode tocar em você. Eu fiz um discurso. Eu fiz a minha diretora, eu te falo com ela uma vez só na vida.
É a minha primeira semana de trabalho. Eu fiquei escandalizada com a mulher falando, eu olhei pra menina, dizendo, a culpa seria dela se ela fosse violentada. Então, se você ouve isso de uma educadora, né? Imagine só o que a gente pode ouvir por aí a todo momento. É um discurso que a gente vai ter que desconstruir. O tempo inteiro. Então, no caso da nossa menina de 10 anos, como outras, né? Infelizmente, você acha que só mudando de... Não tem foto dela, né? Talvez se ela não tendo foto, se ela não voltar para a mesma cidade, talvez ela não possa... Eu acho que nesse mundo de internet, a gente vai acabar vendo quem é. Eu não assisto os programas de Mundo Cão, tá? Da Atena e companhia. Eu me recuso a deixar esse tipo de informação entrar em casa dessa forma. Tá? Não preciso que alguém fique repetindo 100 vezes os detalhes sangrentos de um crime. Só preciso saber o que aconteceu. Tá? Não preciso de toda aquela emoção que ele impregna, aquele sentimento ruim. Mas e vai ser algum deles que vai descobrir, ou que vai entrevistar a avó, que vai entrevistar a professora, ou o médico que ela foi a primeira vez que detectou que ela estava grávida, que ela não estava com dor de estômago. Infelizmente, eu acho que essa menina ainda vai ser exposta. Ai, Cris, que pena. Eu acho, assim, que esse era um caso em que o Ministério Público, que é quem defende a menina, no final das contas, né, porque atua como fiscal da lei, devia encaminhar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que houvesse uma solução maior. Alguém, né, como se fosse... Na fila do pão, alguém que está mais na frente do Brasil virar e falar, oh, escuta, vamos parar com essa palhaçada que essa menina precisa ser acolhida. Porque a Lei Maria da Penha, ela só saiu depois que a Maria da Penha foi até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, provou que tinha uma condenação de 1996 e nós estávamos em 2002 e o ex-marido dela ainda não tinha sido preso. Pergunta para você. A Lei Maria da Penha, só ela basta? Não, só ela não basta. Mas antes nós não tínhamos nem ela. Verdade. Então, o primeiro passo é fazer a Lei Maria da Penha valer. Garantir que ela esteja em pleno funcionamento para depois a gente implementar as mudanças. Se ela estiver funcionando, porque hoje em dia já não existe mais aquela cultura da cesta básica, né? Você cometeu um delito de menor periculosidade, isso não é mais visto assim. Existem, inclusive, quando é visto como menor periculosidade, foi um safanão, foi agressão verbal. Esses homens, eles são obrigados a frequentarem grupos de estudo, grupos como se fosse um AA, um NA da vida, para que eles aprendam o que é a conduta abusiva e não agirem mais assim. É a pena menor que existe na Lei Maria da Penha. E isso já é um grande avanço. Exato. Se a gente conseguir fazer a Lei Maria da Penha ser implementada mesmo, depois a gente pensa. E se ela conseguir ser implementada mesmo, vai cair muito o número. Resolve o caso deles irem para esses grupos de estudos? Esses homens que vão para o grupo de estudo? É incrível a taxa de solução, de como eles saem mudados. Porque ele não se reconhecia como agressor. Não tinha ideia. Ele não tinha ideia de que ele estava fazendo, do mal da própria prisão que ele vive. Que ele não precisa ter aquela postura, e que ele estava destruindo a família, que ele está servindo de mau exemplo para o filho, que se acontecesse com a filha dele, ele não ia gostar. É o processo de autoconhecimento. Eles não foram, infelizmente, não foram educados, a pessoa não olhou para outro lugar que não fosse o próprio umbigo. Aí, ouvindo as histórias de outros homens, sabendo do prejuízo que aquilo causa no geral, porque não é uma coisa que está só dentro do seu quarto de casal. A violência, ela tem implicações muito grandes no todo o seu núcleo familiar. Né? Você pode deixar um trauma
que aquela mulher, ela não se reconheça mais como uma pessoa de valor. Entre em depressão para sempre, não consiga mais trabalhar, não consiga mais frequentar certos ambientes. E o homem não tem noção de que era ele que estava causando aquilo. Ninguém quer ser um monstro. Legal. Ele quer ser o príncipe encantado. Então, muitos homens corrigem o comportamento, sim, porque não é doença, é uma questão de comportamento aprendido. E comportamento aprendido a gente não esquece, mas a gente pode ressignificar e aplicar novas práticas, quando você percebe que aquilo não está fazendo bem, nem para você, nem para ninguém. Então, funciona. Poxa, Cris, que legal, hein? Que legal. Eu agradeço você aqui com a gente. Se quiser vir aqui de novo falar com a gente sobre qualquer outro assunto, sobre mulherada, a gente está de braços abertos, né? Eu aqui agradeço o convite e assim que a gente inaugurar o escritório, no dia 26 de agosto agora, eu chamo você para fazer uma visita, tomar um café e conhecer a nossa estrutura. Ai, que legal, eu vou filmar lá, né? Mostrar a estrutura para as meninas e ver como é que pode ajudar, né? Vai ser um prazer. Eu tô louca para ver isso, menina, porque eu acho que é um avanço. Eu acho que é uma coisa que eu não sei, eu nunca sofri violência. É difícil falar nunca sofri violência doméstica, porque assim, você como é mulher, você sofre de alguma maneira, né? Porque você teve pai, então o pai te bateu, né? Então isso é uma violência doméstica, né? É. Eu nunca tive nenhum tipo de violência em relação a namorado, marido, né? E isso me comove muito, assim. Eu sou uma pessoa muito. Eu vou para cima, assim, né? Eu brigo, eu discuto, eu vou lá para proteger, né? Porque eu acho que a agressão é uma coisa muito, muito dura, muito doída, né? E eu tento fortalecer as minhas alunas, as minhas amigas, a mulheres desconhecidas, a todas as mulheres, né? Que elas se vejam, que elas se olhem e que elas não permitam isso, que elas peçam socorro, né? Porque a gente tem muita gente aqui fora que pode ajudar. Né? Aí o caminho é esse mesmo. É isso que a gente vem falando aqui. Juntas somos mais fortes. Eu agradeço a oportunidade e tenho certeza que você vai fazer essa mensagem chegar para muito mais gente. O seu canal só vai crescer e as mulheres vão aprender que elas têm voz e vez sim. A gente vai viver para ver isso. Oh, espero que sim. Cris, muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima.